Agora eu vou compartilhar com todos vocês o que eu chamo de princípios de paz e lealdade, que são conceitos fundamentais. Pai e lealdade. Este livro, Pai e Lealdade, é uma obra notável e importante. Agora, esta é a melhor sessão que guardei para o último momento. E quero que você preste muita atenção a isso. Depois disso, encerramos por hoje. Amém. E hoje à noite teremos outro poderoso e abençoado culto de milagres, um evento verdadeiramente especial. Amém? Agora, por favor, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, o capítulo 4, no versículo 15. Sim, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo número 15, para a leitura da palavra de Deus. Embora você possa ter uma vasta quantidade de 10.000 instrutores em Cristo, o que é perfeitamente aceitável, você não possui muitos pais espirituais. Amém. Não há muitas pessoas que sejam pais, embora existam muitas pessoas que são instrutores. Ok. Então você precisa estar completamente e verdadeiramente aberto em seu coração e em sua alma para receber e acolher pessoas que são pais. Aleluia, que grande bênção. Amém. E quando você fizer isso, você será grandemente e abundantemente abençoado. Aleluia. Uma pessoa que não tem um pai presente, certo, é realmente muito diferente de uma pessoa que tem um pai. Não é verdade de fato e verdadeiramente? Nem. Durante a guerra, algumas pessoas perderam seus pais. Isso não é verdade? Mas qual é a diferença se você vier e disser: esta criança perdeu seu professor, o professor da escola foi morto? E compare com dizer: esta criança, o pai dela foi morto. Qual é pior? Existe sequer comparação? O professor da escola dele está morto. Ah, desculpe. Mas o pai dele está morto. Isso é outra coisa. Então, só isso já te ensina a significativa diferença que existe entre um pai e um professor. Portanto, você deve perceber que existem diferentes tipos de pais. Não são apenas os pais biológicos que são pais de verdade. Existem pessoas que são pais. Eles são homens espirituais. Mas eles são pais. E você precisa saber que a diferença é como de 1 para 1000. Você sabe, você entende isso compreendendo. Se você me disser que essa criança, o professor da escola morreu, e disser que essa criança, o pai morreu, são duas coisas completamente diferentes. Amém. E é assim mesmo. O pai é totalmente diferente de alguém que é apenas um professor na sua vida. Então a Bíblia diz que há muitos mestres e pregadores, mas poucos pais verdadeiros. As pessoas podem ser pais para você. Amém. Agora, ao longo de suas vidas, Deus vai enviar a vocês pais. Amém? E não cometa o erro de não recebê-los em sua vida. Mateus 21, versículo 33. Ouça outra parábola. Havia um certo proprietário que plantou uma vinha, cercou-a completamente ao redor, Mateus 21, versículo 33, cavou nela um lagar para a produção de vinho, construiu uma torre de vigia e arrendou-a a lavradores, e então partiu para um país distante. E quando se aproximou o tempo dos frutos, ele enviou seus servos aos lavradores, para que recebessem os frutos dela. Mas os lavradores agarraram os servos dele, e venceu um, e matou outro, e apedrejou outro. Novamente ele enviou outros servos, mais que o primeiro. Amém. E fizeram o mesmo com ele. Tudo bem, até que ele enviou seu filho. Agora observe isto. Deus está sempre enviando servos para a sua vida. Seus servos, então, durante todo o seu ministério, Deus enviará pessoas diferentes para a sua vida até você morrer. Sim. Vocês têm milhares de instrutores, mas pais serão poucos os que se tornarão como pais para vocês.
Não apenas um, porque você precisa de várias pessoas para formar um pai. Por isso eu digo, não chame ninguém de pai. Porque só Deus é realmente um pai. Nenhuma pessoa pode ser seu verdadeiro pai. Se você depender apenas do seu pai biológico, vai perder muito. Porque seu pai biológico é apenas uma fração do pai que você precisa. Então Deus vai enviar várias pessoas para você que vão te paternar. Agora, qual é a diferença entre um pai e um professor? Um pai faz você existir. Você não existiria se não fosse pelo pai. O professor pode te ensinar que você teria existido. Mas um pai, algumas pessoas pensam, ele é pai porque é um homem velho. Existem homens mais velhos que não são pais. E todos, a maioria de nós se torna pai quando estamos na casa dos 20 anos. Você não é um homem velho quando se torna pai. Você precisa ser jovem para se tornar pai. Então não é pela idade, não é a idade que faz de você um pai. Então ele é um homem velho, tem cabelo grisalho, então agora é pai. Isso não é o que te faz pai. Um pai é um pai, porque ele faz com que algumas pessoas existam, elas existem porque ele está ali. Se ele tivesse sido ensinado isso, eles não teriam surgido. Então existem diferentes tipos de pais que você precisa reconhecer. O seu pai biológico, é claro. E você precisa honrá-lo. Alguns de vocês não honram seus pais. E a Bíblia diz claramente, honra teu pai e tua mãe para que te vá muito bem em todos os aspectos da vida. Então, uma pessoa que não honra devidamente seu pai, certo, não se sai bem de forma alguma. E algumas de vocês, mães, se você realmente ama seus filhos, vai permitir que seu filho ou sua filha verdadeiramente honre o pai, mesmo que você tenha brigado com ele, sempre, mesmo que haja desentendimentos. Porque muitas meninas, mulheres, por terem brigado com o homem com quem tiveram um filho, nem querem que a criança veja o pai. Mas a Bíblia diz, honre seu pai e sua mãe, para que tudo te vá bem. Então se a criança for amaldiçoada, você estará amaldiçoando o seu próprio filho ao impedi-lo de conhecer o pai ou de respeitá-lo. Sim, porque honra teu pai para que te vá bem a ti e a tua mãe. E você deve honrar sua mãe. É por isso que eu não deixaria meus filhos serem rudes com minha esposa, com a mãe deles. Uma das surras mais severas que dei em um dos meus filhos um dia foi com meu cinto. Sim. Uma das mais severas foi quando ele foi rude com a mãe dele. E eu disse, você pode fazer muitas coisas, mas não pode ser rude com sua mãe. Eu bati nele até minha mão começar a sangrar. Sim, minha mão estava sangrando, não a dele, minha mão estava sangrando. Sim. É verdade. Porque é uma maldição para o seu filho ser desrespeitoso com a própria mãe. E veja, você, o pai, precisa saber que não se trata de você, mas sim de que a honra é para o seu pai e sua mãe. Então você pode ser o pai, mas não está honrando a mãe. Ou você pode ser a mãe, mas não está honrando o pai. Por isso, você também deve se preocupar que mesmo que me honre como pai, você tem que honrar a mãe. E mesmo que você esteja me honrando como mãe e não goste do seu pai, você deve honrar o seu pai. Mas a maioria de nós, porque choramos com o homem com quem tivemos o filho, entende? Queremos que a criança também brigue com o pai. É verdade ou não é verdade? Vocês têm todas essas coisas na Libéria? Porque quando estou pregando, vocês ficam muito quietos, como se nem entendessem o que estou dizendo. E talvez eu esteja falando algo ruim. Estou dizendo algo ruim. Vocês não têm essas coisas na Libéria. Então eu deveria levar meus problemas de volta para Gana.
Outro tipo de pai é o que eu chamo de pai substituto. Por exemplo, há alguns ausentes. Veja, alguns dos meus pais não estão por perto. Então, outro homem se torna o pai, como um tio, não é mesmo? Ou às vezes, nem é o tio, mas talvez a mãe se torne mãe e pai ao mesmo tempo, de fato. Então, esses são pais substitutos. Entenderam? Então, o próximo pai é o seu pai celestial. Acho que todos nós conhecemos o pai celestial, não é verdade? Depois, o próximo tipo de pai é o seu pai espiritual. Ok, não, eu não sou seu pai espiritual, seu pai em Cristo. Nós temos 3 tipos de pais espirituais que são muito importantes. O primeiro é o que eu chamo de seu pai em Cristo, a pessoa que te ajudou a conhecer Cristo. Por exemplo, se você nasceu de novo quando eu preguei, então eu sou seu pai em Cristo. Você sempre diz, eu entreguei minha vida. Quando ele pregou e eu entreguei minha vida a Jesus. Recentemente eu tenho um pastor, ele foi para Botsuana, ele me disse, bispo, lembra de como levantou a mão assim? Você levantou a sua mão. Ele disse, eu estava parado na multidão e vi você levantar a mão assim. Você disse, olhe para na minha mão, você vai se lembrar da minha mão. Deus me enviou para te convidar. Ele disse, fui embora, me contou que eu tinha 19 anos. Eu não sabia nada sobre Deus. Levantei minha mão, eu apenas me apresentei. Hoje ele é pastor, ele disse que me contou que foi aí que eu me transformei. Fui salvo pela cruzada. Então, há pessoas que te levam a Cristo. Quando você for para o céu, ele será a primeira pessoa que você deve procurar. Chegar, diga, preciso do meu pai em Cristo, aquele que me trouxe aqui. Uau, dê ao Senhor uma forte palma. Amém? É seu pai em Cristo. O próximo tipo de pai é seu pai espiritual. A pessoa que lhe ensina coisas espirituais. Tudo bem, coisas espirituais. Agora, eu tive uma mãe espiritual, ela me ensinou coisas espirituais. Amém. Ela me levou para a igreja. A primeira igreja de Cristo que ela me levou. Minha primeira Bíblia, ela estava lá me ajudando a comprar a Bíblia. Ela me ensinou a ler a Bíblia. Ela sentou-se comigo e me disse como ler a Bíblia quando eu me tornasse um Cristo. Como ler minha Bíblia todos os dias. Leia sua Bíblia todos os dias. Ela disse, abra sua Bíblia aqui. Abra este aqui. Rezar? Então leia isto. Leia isto. Rezar. Ela me mostrou. Vamos à igreja, vou lhe mostrar um lugar. Ela me levou. 31 de dezembro, ela me levou à noite. Ela disse, vamos? Ela me levou para a Action, Igreja Bispo Duncan Williams. Ela me levou para todos os lugares. Ela me mostrou coisas que eu não sabia. E através dela me tornei uma pessoa espiritual. Aprendi a santidade. Eu aprendi tudo. Sim. Então, uma pessoa assim é muito importante na sua vida. E é por isso que, quando temos conselheiros, vejam, vocês que serão conselheiros durante a cruzada, na verdade, deveriam ser pais e mães espirituais. Mas em vez de fazerem o acompanhamento, vocês só anotam o nome, mas não vão atrás das pessoas. Mas se você for um conselheiro de verdade, você vai atrás das pessoas e se torna como uma mãe para elas. Você se torna como um pai para a pessoa. Você a guia e ajuda. Depois que ela entrega a vida a Jesus, você vai ajudá-la a conhecer a Deus. Muitas pessoas na igreja apenas fingem fazer algo, mas o trabalho de verdade você nunca faz. Há um grande homem de Deus em nosso país, sabe? Ele estava pregando outro dia e apontou e disse, olha, essa mulher, quando entreguei minha vida a Cristo, ela era estudante. Ela veio, me acompanhou e me ajudou a conhecer a Deus. Veja, muitos de nós podemos apontar pessoas que nos ajudaram espiritualmente a nos tornarmos pessoas espirituais. Amém! O próximo tipo de pai é o seu pai no ministério. Ministério. Quando eu digo ministério, é como você se tornou um pastor, mas se tornou pastor através daquela pessoa. É outro tipo de pai. Se aquela pessoa não estivesse lá, você não teria se tornado pastor. Você não teria se tornado um ministro. E vocês que foram indicados, ordenados por outras pessoas e não os honram, e não, vocês esqueceram completamente e totalmente que se tornaram pastores verdadeiramente por meio deles, não é mesmo? Ninguém conhecia você como pastor. Vamos lá. Quem é você? Você não é nada. Eles fizeram de você um pastor na igreja. Eles te nomearam, te ordenaram. Um dia eu pregava na igreja sentado ao lado do pastor assistente. Eu disse, eu não te conheço. É este seu pastor titular que apresentou você como pastor assistente?
Se ele não tivesse me dito que você era um pastor, eu nunca o reconheceria como pastor. É ele quem te nomeou e é por isso que eu reconheço. Caso contrário, eu nem te veria, teria te visto como um membro comum. Então, quando você cresce e começa a criar asas e penas e sente que também é ungido, aí começa a ignorar a pessoa que te ajudou a se tornar o pastor que você é hoje. Como se você fosse autossuficiente, como se tivesse simplesmente caído do céu. Hoje em dia temos muitos pastores ingratos e perversos, que não conseguem se lembrar de como se tornaram o que são e de como chegaram a ser o que são hoje. Eles não conhecem o processo, esqueceram, escolhem esquecer o processo pelo qual se tornaram o que são. Sim, quem te deu uma plataforma para se apresentar, para pregar, para que as pessoas te conhecessem? Quem te apresentou às pessoas? Quem falou coisas boas sobre você para que as pessoas recebessem o seu ministério? E hoje você se levanta como se tivesse simplesmente aparecido, como se Deus tivesse te chamado e pronto, Deus chamou. Eu teria sido ministro de qualquer jeito, mesmo que não fosse por aquele cara, eu teria sido por favor. Estamos fartos de vocês, pessoas ingratas. Tudo bem. Então você tem o pai de uma igreja, como John Wesley. Ele é pai de uma igreja? Amém. O pai de uma igreja é o fundador e o principal líder espiritual e guia da igreja. Uau! Agora, por que os pais são tão importantes na vida de seus filhos? Amém? Pai é importante. Número 1. Três coisas. Todo mundo deve ouvir isso. Você está ouvindo? Você tem pais na Península Ibérica? Pais espirituais? Pais que fizeram as coisas existirem? Que sobreviveram e permaneceram aqui durante a guerra? Arriscando suas próprias vidas. Eles estiveram aqui, sofreram, passaram por muitas coisas. E alguns de vocês cresceram e se tornaram pessoas espirituais por causa da vida e do ministério deles. É melhor tomar cuidado, eles são diferentes das pessoas comuns na sua vida, seja muito, muito cuidadoso. A pessoa pode estar em seu leito de morte e quando disser uma palavra sobre a sua vida mudará para sempre. Ele pode até simplesmente dizer que você ficará cansado. Nesta vida você ficará cansado. Você estará sempre cansado. Três coisas, das quais você pode se beneficiar como pai espiritual, são apenas três coisas. Isso é baseado na Bíblia. Número 1, para que tudo te vá bem. Tudo te irá muito bem quando você honrar e respeitar os seus pais. Mostre respeito a eles. Não é respeito só na sua frente. Mas no lugar secreto é uma outra forma de se falar, de se expressar. Não, isso não é honra. Porque na verdade você os desonra. Mas por fora você sorri. Você cumprimenta. Você parece feliz. Mas quando está no seu esconderijo, fala palavras terríveis. Cuidado, você não honrou seu pai. E pode ser que nunca vá bem para você. Eu ouvi Derek Prince, um grande pastor, ele disse: se você não honra seu pai, nunca irá bem para você neste mundo. Nunca irá bem para você, não importa o que aconteça. Nunca irá bem para você. Muitas igrejas não funcionam por causa de como começaram.
Um pai, você não os honra, você não se comporta da maneira correta. É assim, a igreja não pode funcionar, nunca vai funcionar. Você pode buscar a unção, pode até mesmo beber o óleo, mas nunca de forma alguma vai realmente funcionar. Porque a Bíblia diz: honre seu pai para que tudo vá bem com você. O que significa que tudo vá bem com você? Então esse é o primeiro benefício. Para mim, se não fosse por mais nada, eu gostaria de honrar meu pai, honrar minha mãe, honrar os pais espirituais, os pais no ministério. Quero honrá-los e dar-lhes honra. Fisicamente, honrá-los, respeitá-los, demonstrar isso no meu coração, em casa em particular, na minha mente, no meu coração, em tudo. Honrá-los. Não é que metade é assim, metade é assado. Para que tudo me vá bem, é só isso que eu preciso. Quantos querem isso? Só para que tudo vá bem com você? Só 6 de vocês querem isso? Só 6 de vocês querem que tudo vá bem com vocês? Ok, número 2, são só 3 coisas. Número 1 é para que tudo vá bem com você. Número 2, para que você tenha vida longa. Então, quando você honra seu pai e sua mãe, certo? Ou você honra seu pai espiritual, é disso que estou falando agora. Pais, especialmente aqueles que ainda não são pais, agora vocês estão completamente livres, amém? De todas as coisas e preocupações que tendem a encurtar a vida e a diminuir a sua qualidade. Há muitas coisas que encurtam nossas vidas. Então, honrar um pai pode te salvar de um acidente que encurtaria a sua vida. É impressionante, nem mesmo uma oração. Às vezes, quando você vai viajar, você ora, vamos orar. Você pensa que essa oração vai te salvar. Mas talvez honrar um pai possa até te salvar de algo que encurtaria a sua vida. Isso vai te livrar de doenças que encurtariam sua vida. Vai te livrar de qualquer coisa que encurtaria o seu ministério. É preciso honrar e respeitar os pais para conseguir estender o seu ministério e a sua influência além de um certo tempo. Se Deus não quiser ou se Deus não te ajudar de forma alguma, seu ministério verdadeiramente não poderá se estender e prosperar. É por isso que algumas pessoas têm ministérios curtos, ministérios que não duram muito tempo. As pessoas vão prever a sua queda e de fato você vai cair. Então, ao invés de se tornar grande demais na Libéria, o que você está fazendo lá? O que você tem? O que vocês estão fazendo, liberianos? Vocês já alcançaram o mundo? Ao invés de desonrar e desrespeitar homens de Deus, pergunte a si mesmo: o que você conquistou para Deus? Vocês são a nação de Cristo. Enviaram evangelistas para a Nigéria e Gana. Enviaram missionários para outros lugares, ao invés de aqui recebendo missionários o tempo todo. Vocês são o primeiro povo de Cristo aqui. Não são vocês? Preciso perguntar a vocês se não são vocês. Não são vocês a primeira estação de rádio Elisha? Por que não enviaram? Era hora de Deus começar igrejas lá a alcançar. E quando Deus enviou pessoas honradas, pais honrados e grandes homens de Deus, eles vieram aqui para estabelecer igrejas e realizar grandes obras aqui. Vocês só conseguem falar contra eles e criticá-los. É melhor vocês tomarem cuidado. É melhor tomarem cuidado. Vocês não estão honrando os pais que Deus escolheu. Há pais que são até pais internacionais de alto nível. Há pais que são pais internacionais. Jovem um ao outro é um pai internacional. Contas. Graham, por exemplo, é um dos pais internacionais. Temos pais nacionais e pais internacionais em todo o mundo. Eles podem considerá-lo um destes. No mundo todo, não existem muitos assim. Pais internacionais no mundo todo. Você tem que ter cuidado. Aqui estão alguns de vocês criticando o Bishop. Se esses são de alcance mundial, todo líder já esteve na África, até mesmo nos cantos da África, nos cantos da Guiné-Bissau. Vá e encontre a Winners Chapel lá. E você e o seu ministério? Ele ao menos saiu daqui para Ganta ou daqui para Banga? Você sabe, você está abrindo a boca para falar enquanto alguém de longe está enviando para todo lugar. Construindo igrejas e prédios.
tenha cuidado. Esses são muito maravilhosos exemplos de pais que Deus deu à igreja. Você ainda vê missionários amém aqui? Você vê pessoas brancas vindo aqui como missionários? Há poucas pessoas. É melhor agradecer a Deus pelo irmão, seu companheiro. Não comece com as críticas. Esse homem é de Burkina Faso. Esse cara é nigeriano. Este é isto e aquilo. Tome cuidado. E a terceira e importante razão, a recompensa por honrar o pai, é a de receber uma valiosa herança. Herança. Uau! Efésios 1:8 diz que os olhos do seu entendimento estão sendo iluminados para que vocês saibam qual é a esperança da sua vocação e da vocação dele. E quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Amém. Agora, alguns de vocês nem ouviram o que eu li. Deixe-me ler novamente. Vocês nem ouviram o que eu estava dizendo. Ele disse que os olhos do seu entendimento, Efésios 1:18, devem ser iluminados para que vocês saibam qual é a esperança da sua vocação, da vocação dele. E quais são as riquezas da gloriosa glória da sua preciosa herança nos santos. O que eu estou realmente dizendo? Existe algo assim. Isso não é uma herança física, mas sim uma herança espiritual e profunda. Amém? Quantos querem uma herança espiritual? Sim, agora essa é a razão muito importante pela qual você deve honrar os pais e ter um pai. Alguns de vocês são como órfãos sem pai. No ministério, se você observar, seus pastores nem conseguem aprender nada com você, porque você não tem ninguém a quem admirar. Eles também não sabem por que deveriam admirar você. Então, ouça com atenção. Você, se é sem pai, está sem esperança. Pense em uma criança na guerra. De quem é a mãe que morreu? De quem o pai que morreu? Qual a esperança daquela criança? Sem esperança. Somente Deus pode cuidar dessa criança. Amém. Uma pessoa que tem um pai, tudo bem? É uma pessoa que, por ter essa ligação familiar, vai receber uma herança. Então você deve ter um pai para o ministério. Eu tenho um pai, eu tive pais. E ainda tenho. Deus me abençoou com vários bons pais. Eles têm sido grandes bênçãos para mim. Amém. E assim você também pode ter um pai. E através desse pai, você herdará. E sempre você deve buscar um pai espiritualmente rico. Veja, diferente do físico, você não pode escolher seu pai. Mas espiritualmente, há momentos em que você pode escolher seu pai. E quando você estiver escolhendo um pai, não escolha um pai pobre que não tenha muita unção. Mesmo no natural, se seu pai não tiver dinheiro e vier a falecer, você realmente herdará alguma coisa? O que você ganha? Mas o que você ganha mesmo sem ganhar nada? O que você ganha? Contas. Não, você tem que pagar algumas coisas, não é? Dívidas, não é? Para enterrá-lo, para fazer isso, para fazer aquilo. Então certifique-se de escolher um bom pai que tenha muito dinheiro, dinheiro espiritual. Para que quando ele se for, ou quando chegar a hora de dividir a herança, vocês recebam grandes, grandes presentes. Veja, meu pai era um homem rico. Então quando ele morreu, eu herdei. Sabe, meu pai construiu um hotel. De repente, quando meu pai morreu, eu era dono de um hotel. Nunca trabalhei antes e sou dono de um hotel. Sim. Com minhas irmãs. Veja bem, herança significa que você consegue coisas de repente e com facilidade. Que você nem trabalhou para conseguir. Uau! Quantos querem receber unção facilmente?
Ah, estou perguntando a vocês, quantos de vocês, eu não quero vocês ungindo facilmente. Alguns de vocês não estão recebendo a unção, não está vindo facilmente, porque não há nenhum homem de Deus pai para você, é apenas alguém. Que você não pode se humilhar e receber a pessoa como um pai que você vê. Quando você não consegue se humilhar e receber alguém como um pai, você não consegue receber algumas bênçãos que estão sobre essa pessoa, você não consegue receber, não vai vir. É por isso que quando Eliseu seguiu Elias por um tempo, e no dia em que Elias foi, quando Elias subiu aos céus, ele gritou: ei, meu chefe, meu chefe. Foi isso que ele gritou? Meu chefe, chefe, meu comandante, meu chefe. O que ele gritou? Meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, é o meu pai que está indo, é o meu pai que está indo, é o meu paizinho. Sim, ele está indo agora mesmo. É o meu paizinho. É assim que vocês dizem aqui? É o meu paizinho? É assim que vocês dizem, é o meu papi? Mas você poderia ter dito, é o meu chefe, é o meu comandante, mas é o meu papai, é o meu papai. Subindo lá, vamos lá, e é tipo mais alguém? Mas Eliseu tinha um pai de verdade. Veja, Eliseu era chamado de Eliseu. Eliseu, o filho de Safate, o seu pai de Eliseu era realmente chamado de Senhor. Mas depois de trabalhar com Elias por um tempo, ele disse: ah, esse é o meu paizinho. Ah, esse é o meu paizinho. Mesmo que o seu verdadeiro paizinho fosse Safate, esse é o pai biológico dele. É por isso que eu estava dizendo a vocês, temos diferentes tipos de pais: o biológico, espirituais, ministeriais. Então, depois de trabalhar com ele por um tempo, ele se tornou como um filho para ele, e ele se tornou como um pai para ele. Por isso, quando o viu partir, foi bastante natural e compreensível dizer: papai, pai, meu querido pai, meu pai é o meu pai que está indo. Você sabe, em 2003, Kenneth Hagin morreu. Eu estava no Quênia, eu estava em um ônibus. E eu estava em um ônibus no aeroporto do Quênia. Eu tinha acabado de chegar a Nairobi pela primeira vez. E eu olhei para o meu telefone e vi uma mensagem dizendo que Kenneth Hagin tinha acabado de morrer. Recebi uma mensagem de alguém em Tulsa, Oklahoma, dizendo que Kenneth Hagin tinha acabado de morrer. E eu olhei para a mensagem e disse: uau! Então guardei meu telefone. Enquanto o ônibus seguia, comecei a chorar. Fiquei surpreso comigo mesmo. Alguém eu nem o conheço. Sabe o que quero dizer? Eu não choro facilmente. Quer dizer, eu choro, mas não facilmente. É por isso que eles choram. Chorar não significa nada. Eles sempre chorando, eles choram. Você está conversando com eles, eles realmente choram. Esses que choram não precisam acreditar muito nisso. Não é um choro sério assim. Eu não choro desse jeito de forma alguma. Eu choro, mas não desse tipo de choro. E quando olho para um texto, alguém, um homem branco, eu só apertei a mão dele uma vez, nunca falei com ele. Nunca falei com ele antes. Só apertei a mão dele. Só isso. Disse uma palavra para ele e só. Quando vi que ele estava lá, comecei a chorar. Eu disse: meu pai, é verdade, posso aceitar isso? E eu entrei no ministério. Ontem eu estava te contando uma história. Eu estava ajoelhado no quarto rezando. Eram as fitas dele. Até hoje, esse é o ambiente. É ele quem eu escuto. Eu simplesmente acredito que há uma certa e profunda carga espiritual que sinto verdadeiramente quando o ouço. E isso é algo que me toca profundamente. É até assustador. Sim. Por meio dele, entrei no ministério. Estou aqui. Olhe para mim pregando, escrevendo livros. Você está me ouvindo? Sim. Eu não vim simplesmente. Ninguém vem simplesmente. Todo mundo vem de algum lugar. E se você vem de um pai que tem uma unção rica e essa unção está sendo compartilhada, então você está em um bom caminho. Mas se você se casa com um homem pobre, ou você está
seguindo alguém que está sem unção, você está em grandes apuros. Sim. E veja, somente filhos podem receber herança, não homens grandes. Você é grande demais para ser um filho. Veja, quando meu pai morreu, ele tinha muitos funcionários. Meu pai tinha um hotel. Ele não deu nada para ninguém. Todas as pessoas que trabalhavam no hotel dele, ele não deu nada. Era advogado. Meu pai era advogado. Tinha pessoas trabalhando no hotel, não deu para ninguém. Por que ele deveria te dar alguma coisa? Você é filho dele? Você é colega dele? Você trabalha com ele? Ele tinha cavalos. Meu pai tinha cavalos. Ele tinha jockeys. Ele tinha treinadores. Ele não deu nada para ninguém. Só para os filhos dele. 1, 2, 3, acabou. Eu te dou minha casa aqui, minha casa, meu carro, meu negócio. Acabou. Filhos. São os filhos que recebem as coisas, viu? Chefões não recebem as coisas, viu? Homens grandes, grandes demais para receber, grandes demais para ler, grandes demais para ouvir, grandes demais para se humilhar. Eles não recebem nada, viu? São os filhos, ouça, são os filhos que recebem a unção, viu? Por isso que Eliseu gritou, meu pai... Veja, as pessoas são grandes demais para se humilhar, para se tornarem filhos de alguém. E por causa disso são cortados da herança. Ele disse que a herança espiritual, a glória da herança espiritual, vem sobre alguém que recebe alguém como um pai, não como um colega. Sim. Então humilhe-se ao lado do Senhor. Torne-se um filho. Torne-se um seguidor. É por isso que escrevi o livro A Arte. Sabe, na nossa escola bíblica temos o que chamamos de centro de arte. São 4 quarteirões. Uma é chamada arte de seguir, arte de liderar, arte de ouvir, arte de pastorear. É arte. A arte de seguir. Tornando-se um filho. A arte como ser. Veja, não é fácil ser filho. E não é fácil ser um bom filho. Você pode facilmente, seu pai pode facilmente não gostar de você. Mas você tem que saber ser um filho, um bom filho. Para que as bênçãos e a proteção de um pai estejam plenamente sobre a sua vida e o seu caminho. Seu ministério será mais longo, sua vida será mais longa. Pode ser que tudo vá bem com você, eu digo, pode ser que tudo vá bem com você e acima de tudo, que você receba essas heranças. Simplesmente chegar assim, de repente você está em um nível. Olha, de repente me tornei um professor ungido. Olhe para mim, estou te dizendo. Olha, você já viu Africanos? Eu já imprimi mais de 10 milhões de livros. Não é pouca coisa. Mais de 10 milhões de livros. As pessoas nem leem. Quando você escreve, as pessoas dizem, pegam, usam para pequenos lançamentos e só isso. As pessoas nem leem, mas eu vou a lugares e vejo pessoas lendo. É fantástico. É isso que me faz ter certeza de que há uma unção. Veja, era assim que Kenneth Hagin era. Ele era ungido em seus livros, em suas fitas e em seus CDs. Era poderoso. E ainda é uma unção poderosa. Eu desejo para você que você tenha um pai. Eu desejo para você que Deus te abençoe com uma herança. Um dia eu tive uma visão. Tenho certeza de que te contei ontem, mas gosto de repetir as coisas. Eu estava no andar de baixo, no meu escritório, e tive uma visão. E de repente, um anjo desceu no escritório de forma inesperada e surpreendente. E o anjo estava segurando um frasco e um casaco, uma jaqueta. E o anjo disse, este é o seu pai. Veja, quando alguém morre e é cremado, vai para um pequeno frasco. E é pequeno, eles vão te entregar aqui. Então você pega o seu frasco, esse é o seu pai. O que você quiser fazer, você pode mantê-lo em casa. Mas o anjo segurava um casaco. Ele colocou o frasco em uma prateleira e ele segurava um casaco. E ele, o casaco pai, vista-o. E eu coloquei o casaco. Ele disse, você vai usar este casaco. Era do seu pai. Ele usava isso. Veja, a unção que as pessoas têm não é para elas. É o poder do Espírito Santo.
Então não é algo pessoal, é algo que Deus decidiu, ok, agora coloque sobre este homem. Agora pegue e coloque sobre este homem. Coloque sobre este homem. Coloque sobre este homem. É uma unção que está sendo compartilhada por toda parte. Deus está enviando o seu poder e sua unção. E ele me disse, um dia você também entrará em um frasco. Você será pequeno assim. E quanto ao manto, o manto nunca será dobrado. Ele será dado a outra pessoa. E a outro, e a outro, e a outro, até que Jesus venha. Que você seja um portador. Eu disse que você seja um portador. Que você seja um verdadeiro portador de unções, de mantos, de unções e do poder glorioso do Espírito Santo. Que o poder de Deus em sua plenitude repouse sobre você de forma abundante. O poder da bênção de um pai para um filho. Que isso seja a sua porção. Que você desfrute disso. Que você o receba. Que você ande nisso. Que o seu ministério seja mais longo. Que tudo vá bem com você. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Levante sua mão e agradeça a Deus pela sua bênção e pela sua unção hoje. Levante sua mão, Deus está te tocando, Deus está te abençoando, Deus está te ungindo, Deus está te dando um dom especial. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pelo teu poder, teu amor. Glória seja dada ao teu nome. Nome Jesus. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado pelos pais, Senhor. Obrigado pelos filhos e pelos pais. Obrigado por falar aos corações dos pais e por revelar o coração dos pais aos filhos. Obrigado, Senhor, pela bênção da herança. Obrigado pela herança que vem sobre os teus servos. Senhor, a herança de dons e poder. Herança gloriosa. Obrigado pela tua bênção. Pai, que grande bênção nos concedeste hoje, neste dia tão especial. Para atendê-lo, para receber de ti a tua grande e abundante provisão para nós. Por meio de pais que são por vezes um pouco complicados, mas que são realmente pais a quem ungiste com uma herança duradoura e significativa, para que ela passe de pai para filho, e de pai para filho novamente, e de pai para filho ainda outra vez. Que essas importantes transferências de poder e bênçãos divinas aconteçam através de nossas vidas e em nossas vidas. Que não sejamos grandes demais, altos demais, para sermos humildes diante do Pai que nos enviaste. Que possamos receber todas as coisas dessas pessoas. Coloque a mão na barriga agora mesmo. Coloque a mão na barriga. Pai, eu oro agora. Para a fonte. Para as barrigas. A barriga. Eu falo com a barriga. Fora desta barriga. Agora. Comece a fluir.
poder. E comece a fluir. Concessões de rios, receba agora mesmo neste instante, receba agora mesmo neste instante, rios de poder e influência. Rios de água viva fluirão abundantemente dessa barriga. Receba já agora. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Levante as mãos, as duas mãos para cima. Agradeça a Deus por uma concessão agora mesmo, de dentro da sua barriga. Agora mesmo, isso aconteceu agora, isso aconteceu agora. Agradeça a Deus por uma concessão do seu poder na sua vida. Poder para servi-lo, poder para obedecê-lo, poder para fazer a sua vontade. Obrigado, Senhor, por esta grande bênção. Em nome de Jesus. Obrigado. Isso aconteceu conosco, Senhor. Isso aconteceu conosco. Somos realmente gratos, Senhor, pelo teu grande e maravilhoso presente para as nossas vidas, que é inestimável. Em nome poderoso de Jesus. Amém. Podem se sentar. Pai, obrigado pela tua grande e maravilhosa presença. Teu Espírito Santo aqui hoje, em nome de Jesus. Temos este livro, Ministério com Sinais e Maravilhas. Você tem? Vi. Tudo bem. Bom, chegamos ao fim desta breve sessão. Ministrando com ciência e maravilhas. Este livro estará à venda se você quiser um. Para os pastores é uma grande bênção. Quantos querem sinais e maravilhas em seu ministério? Amém. Mas antes de tomar meu lugar, tenho o que chamo aqui de prêmio do pastor. Esta é a joia do pastor. Todo pastor vai gostar disso que estou compartilhando com vocês. Este aqui é casamento modelo, porque a maioria dos problemas na igreja são que tipo de problemas? Quase todos os problemas são de casamento, não é? Quantos percebem que problemas de casamento são muitos? Vocês têm muitos problemas de casamento na Libéria. Levantem a mão direita se vocês... Levantem a mão direita, não é? Não necessariamente você, mas você conhece problemas no mundo. Muitos. Este é um livro especial. É o segundo livro mais popular depois do meu livro Lealdade e Deslealdade. Este aqui. Muitos pastores usam e igrejas também. Então, estes são para pastores, sabe? Não faz parte do desconto, porque realmente... E esta é para o dízimo. É por isso que eu disse que o orgulho do pastor, porque o casamento e o dízimo, se seus membros pagam dízimos, você não precisará fazer arrecadação de fundos novamente. Sim, certa vez em uma ocasião, fui a uma igreja em Singapura. A igreja, para ser sincero, não era muito grande, eu lhe digo. O pastor me disse que todos os meus membros pagam seus dízimos religiosamente. Ah, ele sabe quanto dinheiro vai receber no final do mês. Todos pagam dízimos. Fantástico. E durante todo o programa, eu estava lá, ele não aceitou ofertas. Depois do programa, eles deram comida para todo mundo. Eles não aceitaram nenhuma oferta. Então no domingo eles pegavam os dízimos. Então eles pegaram uma oferta. E as oferendas que eles me deram em todos os lugares que estive, eles nunca fizeram oferendas como essa. Sim, fiquei surpreso. Eles nem sequer comparam como nós fazemos ofertas, eles não aceitam ofertas. Nada. Eles preferem cozinhar para todos que vêm.
Então, quando falamos sobre dízimo, é algo muito importante para os pastores. O dízimo é muito poderoso. Esses são os prêmios do pastor para o casamento e para o dízimo. Todo pastor precisa, vai gostar disso. É o prêmio do pastor. Então, esses são os meus melhores presentes de pastor. Sim, esses 2 livros. Vai ser uma bênção para você. Não se esqueça, amém? Depois do Macane. Certifique-se de acessar o site, o Facebook. Você vê o Macaner. Você pode baixar se tiver internet. Funciona bem, mas fora você pode comprar. Especialmente se você é um jovem e quer começar a ouvir mensagens. Chama-se Macaner. Custa apenas $20. Contém CDs ou fitas que vão daqui até aqui de tão altos. Tudo cheio de fitas. Está tudo nesse pequeno objeto. Por mais de 20 anos, você será abençoado. Você terá uma atmosfera. E o seu ministério vai mudar. Se o seu ministério não mudar, é só devolver e pegar seus $20 de volta. Amém. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Obrigado.